bem? Meu nome é Leandro, eu sou engenheiro de vendas aqui na Danfoss do Brasil. Atualmente, eu trabalho há 9 anos na companhia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos vocês que se inscreveram no nosso webinar e que estão online aqui com a gente, né? E gostaria de dizer que nós estamos falando hoje da nossa sede aqui em Osasco, diretamente do laboratório de treinamentos de refrigeração da Danfoss, e por esse motivo eu estou falando sem máscara com vocês, certo? O laboratório é um ambiente isolado, né? E aqui dentro está eu, né? E mais um amigo que está ajudando aqui, mas nós estamos mantendo um distanciamento e todos os procedimentos de segurança que são estabelecidos pela empresa, ok? Bom, para começar, eu gostaria primeiramente de deixar vocês bem à vontade para fazer todas as perguntas que vocês sentir necessidade de fazer, né? E nós vamos ter um amigo que está aqui comigo respondendo todas as perguntas que estão sendo feitas pelo chatbox. E tem um engenheiro de aplicação também que está nos auxiliando. Então, pode mandar suas perguntas e no decorrer da apresentação ou no final da apresentação, nós iremos responder a todas. Ok? Bom, então, agora compartilhando aqui minha apresentação com vocês, né? E o tema do nosso webinar de hoje é componentes Danfoss para transporte, para aplicação e transporte refrigerado. A nossa agenda está dividida da seguinte forma, né? Primeiro, nós vamos começar falando da importância do transporte refrigerado, né? O que é o transporte refrigerado e quais são os seus principais desafios na cadeia do frio. Vou dar uma pequena explanação sobre o circuito de refrigeração para a gente se situando, né? Onde pode ser aplicado nos componentes da Danfoss. E na sequência eu vou falar um pouquinho sobre os componentes da Danfoss e as aplicações para esse segmento de transporte. Então, ok? Então, começando a falar sobre a importância do transporte na refrigeração. Estima-se que 1,3 bilhão de toneladas de alimentos são desperdiçados por ano em todo o mundo. Isso significa que 1/3 da produção de alimento mundial vai parar no lixo. Somente aqui no Brasil, estima-se que há um descarte de 41 mil toneladas de alimento por ano, né? E segundo a Associação Brasileira de Supermercado, a Abras, mostra que o segmento perdeu quase 7 bilhões de reais somente no ano de 2016. Isso coloca o Brasil no 10º país do mundo que mais desperdiça alimento. E onde está... Deixa eu botar aqui. Deixa eu colocar meu ponte aqui. E onde está esse desperdício, né? Esse desperdício, ele está... 10% desse desperdício acontece na colheita, no período de colheita ali. 50% desse desperdício está no transporte e no manuseio. Os 30% na cadeia de abastecimento e 10% na mão do consumidor final e do supermercadista. Então, olha só, para vocês entenderem a importância de nós termos um sistema de refrigeração de transporte bem equipado, bem ajustado. 50% de tudo que se produz praticamente se perde no transporte. Então, por que a gente está tendo escolher esse tema? Porque o transporte refrigerado, ele é uma das aplicações mais desafiadoras para o sistema de refrigeração. Isso se dá devido, a gente precisa controlar a temperatura do baú, né? Então você tem cargas que pode variar de menos 30 até 30 graus positivo. Então, e você precisa transportar isso com
toda a segurança. Nós temos a questão da temperatura ambiente. O Brasil é um país tropical e a gente tem diversos níveis de temperatura durante o ano em diferentes cidades. Por exemplo, no sul, um dia você pode ter uma temperatura de 5 graus e você pode estar transportando essa carga para o Rio de Janeiro. E chega lá, pegar uma temperatura de 45 graus. Então, isso torna o transporte refrigerado bastante desafiador. Além disso, nós precisamos, não é só simplesmente transportar, né? Você precisa garantir o controle da temperatura. Então, nós temos carnes que pode ser congelada, pode ser refrigerada. Então, você precisa ter a temperatura ideal para transportar isso daí. Não é só simplesmente você colocar o produto no caminhão e achar que está frio, que está tudo correto. Não, precisa ter controle de temperatura, e são controles rígidos. Além de tudo isso, nós temos as questões de umidade, maresia, que ataca os componentes, que deterioriza os equipamentos, né? Então, somando-se tudo isso, a gente tem ainda a questão das estradas no Brasil, que são muito precárias. Isso ocasiona muita vibração, muito choque, né? Então, além do equipamento ser um equipamento robusto, né? Ele tem que estar preparado para aguentar toda essas variantes, né? E fazer o frio. Tudo isso faz com que demande-se componentes de muita confiabilidade. E nesse aspecto, a Danfoss pode ajudar vocês, entendeu? Então, esses são os desafios aqui na parte do transporte refrigerado. Então, falando, para a gente ir se situando, vou falar um pouquinho do circuito de refrigeração, para a gente entender onde que é utilizado cada um desses acessórios, componente, né, que vão dar a robustez necessária para o nosso sistema. O circuito simples, o circuito básico de refrigeração, ele é composto por um compressor, um condensador, um dispositivo de expansão e um evaporador. Isso é o básico para qualquer sistema de refrigeração funcionar. Só que a gente tem diversas necessidades, como por exemplo, você pode, numa única carreta, ter dois ambientes. Você pode ter a necessidade de transportar dois produtos com temperatura diferente. Para isso, existe o circuito duplo, onde você tem um compressor trabalhando para refrigerar dois ambientes, dois evaporadores. E temos todos os acessórios, como o filtro de óleo, válvulas de regulagem de pressão, pressostato para fazer o liga-desliga, e os acessórios de linha, né, como filtro, válvulas GBC e etc. Isso é o que compõe o circuito básico de refrigeração e é onde a Danfoss pode auxiliar-nos a deixar o seu equipamento mais robusto para enfrentar todos esses intempéries que se tem anterior do circuito de refrigeração frigorífica. Bom, e aí a gente vai começar falando sobre o coração do sistema. O coração do sistema é o compressor. Tudo que dá errado no sistema, quem paga a consequência é o compressor. Então, a gente precisa ter um compressor que seja robusto e confiável para garantir uma boa operação. E para o segmento de transporte refrigerado, a Danfoss fez uma parceria com a GEA Bock, e onde nós representamos eles aqui no Brasil. Os principais modelos de compressores que são utilizados para o segmento de transporte são os compressores sermermético, né? O HG12P, que é o mais comum, e o FK40, essa foto aqui é do FK40. Esses são os dois modelos mais utilizados no segmento de transporte. Lógico,
Na refrigeração comercial, a gente tem uma gama bem imensa, bem extensa, né, bem completa do range de capacidade, tanto na linha hermética quanto na aberta, na hermética quanto na linha aberta. E agora eu vou detalhar um pouquinho das vantagens, né, desse compressor. O compressor hermético da Danfoss, da Bock, ele pode ser aplicado tanto em média temperatura quanto em baixa temperatura. É um equipamento extremamente silencioso pela devida construção que ele tem, né, que permite que ele tenha menos vibrações, e isso deixa ele com um compressor mais silencioso. Design compacto, só para vocês terem uma ideia, o compressor HG12P, ele tem, o dimensional dele é de 412 milímetros por 200 milímetros de altura. Então, assim, é um compressor bem compacto, né? E isso vai beneficiar, vai trazer benefícios na hora da montagem, né? Quando você monta seu skid ali do sistema de refrigeração, você ganha espaço ali, você tem você consegue tirar carga do seu caminhão, né? Tirar peso, espaço, e isso tudo reflete em benefício tanto de energia, eficiência energética, quanto na questão de combustível, né? Se você tem um equipamento mais leve, teoricamente você está economizando combustível. Os compressores da Bock têm uma coisa que é bem interessante, é que todos eles vêm equipados com bomba de óleo para fazer a lubrificação do sistema de mecânico. E também todos os compressores têm um módulo de proteção eletrônico para proteger o motor em questão de superaquecimento, para evitar a queima das bobinas do motor. O que é mais interessante nesse compressor, e torna ele tão eficiente, né, é o fato dele ter um envelope de aplicação bem amplo. Ou seja, ele começa evaporando aqui, ó, com 7 graus positivo, podendo chegar até menos 45 graus de evaporação. Isso dá uma flexibilidade muito grande quando você vai fazer um projeto, né? Onde você pode transportar desde flores, que são mais sensíveis, né? Que trabalham com a temperatura de evaporação mais alta, até uma carne ou um produto congelado, que exige uma temperatura extremamente baixa, né? Então, o único modelo de compressor, ele te dá todo esse range de trabalho. Aqui, esse envelope, esse envelope é para o fluido R404, tá ok, pessoal? Bom, eu falei um pouquinho dos compressores de servo hermético, né? E agora eu vou falar aqui, só dar uma pequena explanada sobre o compressor tipo aberto. O compressor tipo aberto, ele é comumente usado para ar-condicionado, né? Que é bastante utilizado em ônibus, né? Que é um motor que vai acoplado, né, no sistema do motor compressor, do equipamento. E o mais comum para o segmento de transporte refrigerado é o modelo TK. A temperatura de evaporação dele vai de 0 grau até menos 45. Esse é um dos compressores mais leves da categoria, né? Ele pesa aí aproximadamente 30 quilos, então é um compressor bem compacto. Ele tem um sistema de ranhuras, né, que dissipa o calor, né? O fato dele ser de alumínio já dissipa bastante calor. E o fato dessas ranhuras aqui ajuda no processo de resfriamento do compressor, o que torna ele mais eficiente. E um compressor mais eficiente, com certeza, é a economia de combustível lá na hora de você abastecer seu caminhão, ok? Uma outra vantagem dos compressores Bock é que todos eles vêm equipados com bomba, né,
eu já citei anteriormente, todos eles vêm equipados com uma bomba mecânica, né? Isso ajuda no processo de lubrificação do compressor, né? E um detalhe interessante é que essa bomba, ela funciona independente do sentido de rotação. Então, você não tem um problema, por exemplo, se o compressor está trabalhando numa rede elétrica e tem uma inversão de fase, o compressor não vai lubrificar por falta de óleo, porque mudou o sentido de rotação da bomba. Não, ela roda independente do sentido, ela lubrifica independente do sentido. Outro ponto interessante é que o compressor 12P, ele também tem uma tomada de pressão para você fazer o gerenciamento do óleo. O ΔP aqui do compressor Bock é bem baixinho, desses modelos Pluscom e no 12P, ele é bem baixinho, é 0,3 bar. Então, não é necessário, não é mandatório você utilizar um pressostato de óleo. Mas, se você quiser dar mais robustez para o seu sistema, você tem essa opção, né? Você tem as tomadas de pressão aqui, que pode fazer o gerenciamento do óleo. Todos os compressores vêm com resistência de cárter, né? E o filtrinho dele aqui é muito fácil de trocar se precisar fazer alguma manutenção, né? Para não deixar entrar resíduos aqui nas engrenagens da bomba. O compressor sermermético Bock, né, na versão HG, que é o modelo que nós estamos falando aqui, o 12P, ele tem o seu sistema de resfriamento através do próprio gás da sucção. Ou seja, o gás da sucção ele vem, né, passa lá pelo seu evaporador, evapora, vem pela sucção e passa pelo motor, e faz o resfriamento desse motor e do óleo. Por isso que eu digo que é extremamente importante a gente ter todo o circuito balanceado, né? E para garantir um bom retorno aqui na sucção, né? Para resfriar esse motor e evitar a queima, né? Isso vai trazer mais robustez, mais durabilidade para o seu compressor. Então, nesse aspecto, a Danfoss também pode auxiliar e nós vamos comentar um pouquinho mais à frente como garantir um superaquecimento aqui ideal para fazer o resfriamento do óleo e do motor do compressor. Tá ok? Então, falando um pouquinho aqui dos recursos e vantagens da Bock, como já havia mencionado anteriormente, é um compressor extremamente seguro, compacto e baixo peso. O compressor HG, né, 12P, ele pesa na média 48 kg. Tem um funcionamento suave também, que é da mesma forma que eu expliquei do compressor FK, ele tem uma construção mecânica que garante esse grau de suavidez no funcionamento. Por conta da disposição da camisa, dos pistões, então ele deixa o compressor mais silencioso. Manutenção é extremamente fácil. Por exemplo, você tem a possibilidade, se queimar um compressor, você pode fazer a troca dele, a substituição no próprio local. Você não precisa mandar para uma assistência técnica, você pode ir em cima do caminhão mesmo, se você tiver um espaço hábil, você consegue desmontar aquele motor e trocar. Então, por isso a gente fala que é um compressor muito fácil de fazer manutenção. Uma outra vantagem, as vantagens que esse compressor tem. A Bock homologou recentemente os compressores para trabalhar, um único compressor para trabalhar com todos os fluidos refrigerantes. Inclusive esses refrigerantes mais novos, os 449, 448 e também o R22, um único compressor, né? Porque anteriormente a gente tinha um compressor para trabalhar com R22 e outro para trabalhar com R404. Hoje, os compressores da Bock estão homologados para trabalhar tanto com R22 quanto o R404. Você não precisa fazer a substituição do óleo. Lógico, isso eu estou falando para uma instalação nova. Se você está fazendo um retrofit, uma manutenção, e aí a gente aconselha você fazer toda a parte de limpeza
E aí, independente do fluido que você trabalhar, você pode utilizar o R22 ou 404. Ok? Ainda aqui na linha dos acessórios, eu gostaria de falar um pouquinho para vocês desse separador de óleo, o OUB. Aparentemente é um separador de óleo bem simples, né? Mas ele tem uma tecnologia muito muito grande embargada dele, né? Então, citando aqui, quais são as principais características desse separador de óleo, né? Ele garante um retorno de óleo para o compressor, previne quebra contra falta de lubrificação, aumenta a vida operacional do compressor, porque o compressor, quando ele está sendo bem lubrificado, então você tem bieles e mancais ali, não vai ter desgaste, então vai aumentar a vida operacional do seu compressor. Protege contra drop de líquido, eu vou explicar no próximo slide como que isso ocorre. Melhora a utilização do condensador e a capacidade do seu evaporador, vou explicar um pouquinho por que isso acontece. E tem a função de pulsação amortecida devido ao ruído lá de alta pressão do sistema, né? Então, vou explicar um pouquinho aqui como funciona e vocês vão entender por que esse separador é tão eficiente. Bom, esse separador de óleo, ele funciona da seguinte forma: ele trabalha com a velocidade e com a mudança de fluxo na mistura do refrigerante, ou seja, o fluido refrigerante, o óleo que sai do compressor, ele entra aqui nesse canal, né? E ele tem um separador de óleo, né? E esse separador de óleo, além de fazer a separação, ele também inverte o fluxo, né, do fluido. Consequentemente, o óleo que entra aqui, ele vai espalhando por toda a carcaça do compressor. A gente tem esse sistema aqui de coalescer que vai filtrando, vai migrando esse óleo para esse recipiente aqui, onde está a boia. O que acontece? Como a gente tem uma temperatura de condensação constante, e ele é um separador bastante compacto, toda a carcaça dele fica aquecida com a mesma temperatura da descarga. Então, ou seja, quando você tem um sistema que está mal regulado e ainda assim está passando um pouquinho de fluido refrigerante, o próprio calor da carcaça ele evapora esse fluido que está dentro do separador de óleo. Isso, consequentemente, quando o seu fluido vai para a linha, e não você diminui o arraste de óleo, porque o fluido no estado líquido ele arrasta o óleo para a linha. Quando você arrasta óleo para o seu condensador, para o seu evaporador, você perde eficiência, entendeu? Então, quando você tem um sistema de filtragem de óleo eficiente, você consegue ter benefícios, né, na temperatura de condensação e também, quando você tem menos óleo no evaporador, você vai trocar mais calor. Isso torna o seu sistema mais eficiente. E como eu já disse anteriormente, o sistema mais eficiente é redução de custo de combustível e energia, dinheiro no bolso, ok? Esse separador de óleo, ele vem equipado com, ele pode ser na versão rosca ou solda, né? E ele tá disponível em dois tamanhos, o OUB1 e o OUB4. A montagem é extremamente simples, né? Você fixa ele aqui e chega com as conexões saindo do compressor, a linha de descarga, conecta nesse ponto aqui e a saída aqui no ponto 13. E um outro detalhe que é extremamente importante é com relação ao retorno, né? O retorno de óleo. Ele tem um orifício aqui calibrado, né? Ele não abre de uma vez assim e injeta óleo criando turbulência no separador, no cárter, né? Ele tem um retorno suave, então ele tem um pistãozinho ali que vai garantir esse retorno suave de óleo para o compressor. Então, isso torna esse separador de óleo muito eficiente. Bom, agora
vou falar de um outro acessório que é extremamente importante, né, para o circuito de refrigeração e é onde que faz toda a mágica do frio acontecer, né, que são os dispositivos de expansão. Nós temos, basicamente, para esse segmento, nós temos 3 modelos de válvula de expansão. São as termostáticas, que são a mais comum, usada em toda a refrigeração. Nós temos a expansão eletrônica do modelo AKV e temos a expansão eletrônica do modelo ETS6, né? Porque a gente tem vários tamanhos de ETS, né? Tem ETS 6, 12, 50. Para esse segmento, o ideal seria a válvula de expansão eletrônica ETS 6. Então, aqui estou fazendo um overview, né, da principais funções da válvula termostática. A válvula termostática ela pode ser aplicada tanto para congelamento, quanto para resfriamento, ou até mesmo para ar-condicionado. Esse modelo de válvula termostática da Danfoss, nós temos ela na versão tanto solda quanto rosca, né? Com uma equalização interna ou externa, com a opção de MOP ou sem MOP. Isso vai depender muito da aplicação, né? Então, geralmente em sistema de refrigeração de baixa temperatura ou de congelamento, nós utilizamos a válvula de expansão com MOP, isso para garantir a segurança do compressor, ok? E aqui agora falando um pouquinho do que é tendência, né? Tendência é a gente sempre buscar mais eficiência no nosso sistema. Para ter essa eficiência, o que a gente pode estar aplicando no circuito de refrigeração para ter esse ganho de eficiência? Nós utilizamos as válvulas de expansão AKV ou a ETS6. Por quê? Se comparado com a válvula mecânica, nós conseguimos ter até 20% de eficiência. E aí, como eu já disse anteriormente, o sistema mais eficiente é garantia de economia de combustível, garantia de economia de energia. A principal finalidade dessa válvula é o quê? É fazer controle de gestão de líquido no evaporador, certo? Essas válvulas para funcionar, ela precisa de um controlador. Isso eu vou explicar um pouquinho mais adiante. Outro benefício que é trabalhar com as válvulas eletrônicas nos permite é trabalhar com a pressão de sucção um pouquinho mais alta e a condensação um pouquinho mais baixa. Por quê? Ela vai procurar o equilíbrio ideal do seu evaporador ali para a sua operação. Isso permite que sua pressão de evaporação possa ser um pouquinho mais alta, ela vai estar sempre perto da ideal, você vai tirar o maior aproveitamento do seu evaporador. Consequentemente, se você tem um evaporador mais eficiente, o trabalho do compressor vai ser menor, então você vai desgastar menos o seu compressor e você vai ter um ganho de eficiência. As válvulas AKV, falando um pouquinho da AKV, ela tem um outro benefício que ela tem um único corpo, né? Esse modelo da foto aqui é o modelo 10, e ela tem orifícios intercambiáveis que você vai ajustando conforme a sua carga. Então, isso dá muita flexibilidade na hora de você fazer uma instalação. Um único corpo você consegue ajustar uma carga bastante grande. Essa válvula, o range de capacidade dela é de 1 a 16 kW. Então, lógico, a gente tem outras famílias, né? Família 10, família 15, família 20, que é para operações maiores. Mas eu acredito que para o segmento de transporte, a KV10 seria ideal. E também temos a válvula ETS6. Um detalhe, a válvula AKV ela é controlada por pulso. E a válvula ETS ela é controlada por passo. Essa é a diferença entre uma e outra. Então, aqui, como eu disse anteriormente,
Para fazer o controle da válvula, a gente precisa de um controlador. E aí, para a aplicação de transporte refrigerado, o controlador que eu encontrei que seria o ideal para aplicação é o EKC 315A, para controlar KV. A função principal dele é fazer a regulação do superaquecimento. Mas também ele pode, se você tiver colocar mais um sensor, ele pode fazer a controle de temperatura do ambiente. Então assim, o controlador, além de controlar o superaquecimento, né, que vai injetar o líquido no evaporador, trazer ele para o máximo de eficiência, né, possível ali, e ele tem a opção de fazer o controle também da temperatura ambiente. Então, você eliminaria aí um termostato, um outro controlador. Ele tem a função MOP, ou seja, né, quando você começa a trabalhar no seu sistema de refrigeração, se ele ficou um bom tempo parado ou você acabou de ligar, então ele controla a faixa de operação do seu compressor para que ele não pule fora do envelope e não aqueça o motor. Então, para isso serve tem a função MOP. E nesse caso aqui, né, a válvula ETS, a válvula AKV, ela funciona como uma válvula solenoide na linha de líquido. Então, para esse caso aqui, o relé de saída não teria muita utilidade. Mas se você está trabalhando com uma outra válvula, por exemplo, como a ETS, aí você precisa de um relé ali para acionar a válvula solenoide da linha de líquido. A tensão de alimentação, que é um dos fatores que eu selecionei esse controlador, é que ela é 24 volts, né? E ela trabalha aí com um sinal de 4 a 20 mA. Para a válvula ETS6, que é a válvula de passo, a gente já tem um outro modelo de controlador. As funções são basicamente as mesmas. Ele vai controlar a injeção de líquido dentro do evaporador. Também pode ser utilizado no sistema de resfriado, de congelado. Também tem a função termostática e a função MOP. Né? Basicamente é o mesmo princípio do controlador da AKV. Só que a diferença aqui é que ela é controlada por pares. O que acontece? A única diferença aqui nesse sistema é que você precisa ter uma válvula solenoide na linha de líquido. Porque se você tiver uma parada por falta de energia ou algum problema na linha, ela vai parar na posição que ela estiver aberta naquele momento. A tensão de alimentação também é 24 volts ou 24 volts DC do controlador, e ele funciona com um sensor também de um transdutor de 4 a 20 mA. Ok? Entrando aqui na parte dos filtros, né? Os filtros também são um acessório extremamente importante, né, no sistema de refrigeração. Os filtros da Danfoss, eles também podem ser aplicados tanto no sistema de resfriado, quanto congelado, como ar-condicionado. Na realidade, é assim, o filtro, toda instalação nova ou antiga, ou toda manutenção que você vai fazer, você precisa fazer a substituição do filtro. O filtro da Danfoss, ele tem algumas características peculiares, né? Mas ele tem uma alta capacidade de secagem para evitar risco de formação de ácido, ou seja, ácido no sistema, a umidade no sistema mais calor, ele forma ácido. Esse ácido, ele ataca o embobinado do motor, deteriorando a vida útil do seu compressor. Um outro detalhe aqui, esse filtro, ele tem partículas ali, ele consegue fazer uma retenção de partículas até 25 microns, uma queda de pressão mínima. Ou seja, além de reter a sujeira, mesmo parando alguma sujeirinha ali, ele não perde eficiência por conta disso.
Ele tem um núcleo sólido, né, de baixo atrito. O que isso significa? O núcleo sólido, ele é bem compactado, então ele não solta aquelas poeira que vai parar no filtro da válvula de expansão, que vai parar no filtro do compressor, que vai causar baixa pressão, que vai causar problema. Então, isso torna esse filtro muito confiável e muito seguro. Além disso, ele foi testado em laboratório com 500 horas de salt spray. O que significa isso? Significa que eles colocam esse filtro numa câmara de teste e começam a aplicar água com sal ali, né, para simular maresias e ver como que se comporta, né? E aí a gente chegou nesse número de 500 horas de salt spray. Então, se você trabalha numa área de maresias, você pode ficar tranquilo que esse filtro não vai descascar, não vai dar problema, ok? E aí a gente tem diversos tamanhos, né, e diversas finalidades. Nós temos os filtros DML, né, que são o nosso filtro o menor aqui, o de entrada. Temos o DCL, que tem uma capacidade maior. E temos um outro filtro aqui que é extremamente importante em caso de uma manutenção, o DAS, que é para um filtro que é utilizado na linha de sucção se houver uma queima de um compressor. Como você pode ver aqui, ó, todos esses modelos são homologados para trabalhar no sistema de transporte refrigerado. E aí você tem diversos tipos de conexões. Então, a gente tem o filtro na versão flare, né, que é versão flare, que é a rosca de manômetro. A versão face seal, que é onde você coloca retentores ali para utilizar com mangueira, e você tem a opção flare com o-ring, para dar mais robustez no seu sistema ali quando você trabalha com mangueiras, né? Então, isso dá mais segurança no caminhão, justamente por conta da questão da vibração, né? Que a gente estava comentando anteriormente. Além disso, nós temos o filtro na versão, ele é de aço, mais banhado com cobre para facilitar o processo de soldagem, e temos na versão totalmente cobre, 100% cobre. Ok? Passando aqui um pouquinho sobre as válvulas solenoides, são utilizadas na linha de líquido, né, para fazer bloqueio. E as válvulas solenoides da Danfoss, elas não vêm, né, com a bobina. A bobina é um código à parte. O interessante aqui é o seguinte, né, para o segmento de transporte refrigerado, nós temos a opção das bobinas de 12, 24, 110 e 220 volts, né? Então, isso facilita bastante ali na parte de comissionamento do equipamento. Válvula esferas também para fazer bloqueio ali na linha de sucção ou na linha de líquido, né? Uma válvula simples. E temos os visores de líquido, né? Que é uma parte integrante ali do nosso sistema, né? Que pode ser utilizado tanto na linha de líquido ou nesse modelo aqui para um tanque de líquido, para a gente ver o nível de quantidade de fluido que tem dentro de um tanque. A finalidade desses visores é verificar se existe sobreresfriamento, né? Verificar se a carga de fluido está suficiente. Às vezes você olha no seu visor ali, você consegue ver que ele está borbulhando, que o nível está bem baixinho. Então, o visor de óleo ajuda bastante no diagnóstico, né, do problema que está ocorrendo, pode estar ocorrendo no seu sistema. E dá para verificar o nível de acidez, ou seja, se o óleo está passando aqui, se o fluido está passando aqui, está meio escuro, isso já denota que você tem algum problema. Então, você, antes de quebrar algum equipamento, você já pode fazer uma manutenção preventiva, né? E um outro detalhe aqui, né? Ele tem os indicadores, né? Se você tem aqui a bolinha está verde, isso significa que o seu sistema está
seco e sem umidade e sem acidez. Se ele começa a mudar de cor, ficar amarelinho, isso já significa que tem algum problema, então já é bom você fazer uma manutenção preventiva e ir acompanhando. A Delphos também lançou recentemente um novo tipo de visor, que é o SGP. Para que serve esse novo visor? Esse visor ele é uma da série que foi desenvolvido para trabalhar com altas pressões. Isso se deu por conta de todos esses fluidos novos que entraram, né, no mercado recentemente e alguns demandam uma pressão de trabalho mais alta. Então, esse filtro da Danfoss, ele trabalha até com 52 bar de pressão. Isso ajuda bastante na questão de confiabilidade do produto, né? E principalmente na questão da diminuição do vazamento, aí, que pode ocorrer devido a todas as dificuldades que comentamos anteriormente. Aí temos a linha de pressostato, KP, KP5, KP15, o pressostato cartucho, ACB. A finalidade dele é fechar, abrir um contato em função de um valor de pressão pré-ajustado. Pode ser aplicado em qualquer sistema de refrigeração. A função básica dele é fazer um controle ali, né? Tanto de ventilação, né? Para controlar o ventilador do condensador, ou para garantir que o compressor não entre em vácuo aqui, então você coloca um pressostato desse na linha de baixo e um na linha de alta. Pode ser na versão cartucho, né, que são pressostatos pré-fixado, né, pré-ajustado, o set point, ou pode ser o modelo KP1 ou KP15 ou KP5, que você ajusta qual a faixa de pressão ideal para o seu sistema. Ok? Aqui, um item que eu acho super interessante, né, são a linha de trocadores de calor HE. Qual que é a função desse trocador? Ele vai trabalhar na linha de líquido para fazer o subresfriamento da linha. Qual que é o benefício que isso traz para o seu sistema? Quando você trabalha com uma linha de líquido subresfriada, você ganha mais capacidade no seu evaporador. Isso porque o fluido ele chega já com a mesma pressão, né, da linha de líquido, porém ele chega com uma temperatura mais baixa. Isso facilita mais ainda a troca de calor dentro do seu evaporador. Além disso, o HE ele tem uma outra função que é extremamente importante. Quando esse gás está voltando do evaporador, ele aquece esse gás. Então, por exemplo, mesmo que você tenha algumas gotículas, alguma parte ainda do fluido que está no estado líquido, ele evapora. E isso vai trazer mais segurança para o seu compressor, né? Porque todo mundo sabe que quando você tem retorno de líquido para o compressor, ele vai lavando a lubrificação ali, né? Do bancal, de biela, e vai tendo um desgaste. Então, o trocador HE, ele ajuda a prevenir isso daí. Além disso, ele também tem uma outra vantagem, né? Então, se você trabalha com a linha de sucção, que embora seja curta e ela não seja isolada, ele também vai ajudar porque no momento que ele aquece, ele vai tirando aquela umidade, né? Então, evita aquele pinga-pinga que pode corroer ali a parte estrutural do seu equipamento, do seu caminhão. E além disso, você consegue trabalhar com superaquecimento mínimo, né? Se você trabalha com superaquecimento mínimo, você trabalha com o seu evaporador mais cheio, você tem mais rendimento. E como eu disse anteriormente, mais rendimento, menos gasto de energia elétrica, menos gasto de combustível ali no seu caminhão. Ok? Aqui, vou te mostrar aqui onde que é instalado, né? O HE ele é instalado aqui, ó, tá vendo? Então, ele sai aqui, o líquido está saindo do reservatório, né? Então, a gente faz uma derivação da linha de líquido, né? Passa aqui por esse trocador, onde que ele vai resfriar essa linha, né? Subresfriar essa linha, que vai chegar nos evaporadores aqui com a temperatura mais baixa. E aqui tem um processo de retorno. Quando ele está retornando, ele está trocando calor aqui, está ganhando calor,
evaporando todo o líquido algum residual de líquido, voltando para o compressor. É aqui nesse ponto que ele é instalado. Ok? Um outro acessório também que é extremamente importante, né, para o sistema de refrigeração são os trocadores de canal, são os trocadores de calor microcanal. Por que utilizar o microcanal, né? O microcanal, ele é 35 menor se comparado com um tubaleta. E ele pode ter até 30% a menos de fluido refrigerante dentro dos tubos aqui. Então, ou seja, quando você coloca, se você monta o seu sistema, né, comparado com um tubaleta normal, você vai economizar 30% até 30% de fluido refrigerante. Isso, né, se colocar em termos de valor, né, com o preço que está o fluido refrigerante hoje, isso dá uma economia bastante significativa. Além disso, os trocadores microcanais, eles chegam a ser até 68% mais leve quando comparado com o tubaleta. Ou seja, você tem, tirando massa ali do seu equipamento, você está tirando peso ali. Se você tira peso do equipamento, você também está economizando em combustível, né? Então, como eu já tinha falado anteriormente ali, ó, pela construção do microcanal, você consegue ter 70% menos de líquido dentro do condensador. E isso representa até 30% a menos de carga de fluido. Uma outra vantagem é com relação à construção, né? Construção mecânica, de alumínio, o alumínio é muito facilmente reciclável, né? E outro ponto que é interessante é que ele não tem, devido à construção dele, ele não tem pontos de corrosão galvânica. A gente tem aqui o que garante, o que faz esse trocador ser tão eficiente. Ele tem as venezianas aqui com os microcanais e ele tem essas aletas aqui, ó, que geram uma turbulência aqui que vai dissipar melhor o calor. Então, isso dá muita eficiência para o microcanal. Além disso, né? Além disso, ele tem, aqui falando um pouquinho da construção dele, mas para citar que ele, no portfólio padrão da Danfoss, a gente tem as conexões dele de saída aqui, geralmente vem em cobre, né? Vem em cobre, na grande maioria. Mas a Danfoss também tem a possibilidade de trazer com outros tipos de conexão para adaptar melhor ao sistema de transporte refrigerado, que é, por exemplo, na conexão flangeadas, né? Ou na conexão rosca. Isso depende bastante do tipo de aplicação. Mas no portfólio da Danfoss, a gente tem a possibilidade de trazer os microcanais com essa configuração. Ou até mesmo, se o cliente tiver alguma outra necessidade, isso está aberto, isso é facilmente adaptável, né, na nossa linha. Lógico, tudo depende do volume, mas a gente consegue se adequar à necessidade do cliente se for necessário. Tá bom? Um outro componente, aqui, ó, vamos falar aqui, um outro componente extremamente importante para o sistema de refrigeração, para trazer toda a robustez, toda a segurança que nós estávamos comentando, são as válvulas KV. Qual que é a finalidade dessa válvula? Essa válvula é uma reguladora de pressão, né? Temos vários modelos, mas aqui para o nosso segmento, né, eu vou trazer aqui as que são mais utilizadas, que são mais importantes, e vou começar falando aqui da válvula KVL. O que é a válvula KVL? KVL é uma válvula de pressão para controlar a pressão de sucção.
a principal finalidade dela é utilizar para garantir a segurança do compressor aqui. Ou seja, nós temos o nosso envelope de aplicação aqui, que demonstra um pouquinho de como funciona. O que acontece? Quando você volta de um degelo ou quando o caminhão está muito tempo parado, a temperatura interna do balcão, do baú, ela está muito alta. Então, quando você liga o sistema de refrigeração, a temperatura começa a evaporar muito alto, com pressão muito alta. Então, essa válvula restringe a passagem desse fluido. Ela deixa passar só a quantidade necessária para o compressor entrar em funcionamento e fazer um pull down devagar e mantendo o compressor seguro. O que acontece? Se o compressor começa a trabalhar aqui fora do envelope, ele começa a superaquecer. Então, se ele superaquece, ele vai desarmar por térmico ou pode até, em casos mais sérios, aí, queimar o compressor, né, porque ele está trabalhando superaquecido. E onde que ela está instalada? Essa válvula geralmente ela está instalada aqui, ó, na linha de sucção. Então você sai do evaporador e ela vai controlar aqui o fluxo de fluido que vai passar aqui para o compressor. Essa é a função principal da válvula KVL, para trazer mais segurança para o nosso sistema de refrigeração. Uma outra válvula que também pode ser utilizada é a KVP. Qual que é a finalidade dela? Ela é utilizada para regular a pressão de evaporação. Ou seja, ela está instalada aqui na saída do evaporador, né, para controlar a pressão de evaporação. Isso vai garantir que, independente do que esteja acontecendo aqui, ó, ela vai garantir sempre uma pressão constante no seu evaporador, né? Então, a pressão constante ela vai garantir também uma temperatura constante. Então, isso ajuda bastante aqui no sistema de operação do equipamento. Uma outra aplicação é em sistemas paralelos, ou em sistema duplo, né, onde você tem temperaturas de evaporação diferentes. Então, aqui tem um exemplinho, né, você pode trabalhar num compartimento evaporando a 0, no outro você evaporando a menos 20 graus. Quem que vai garantir isso daqui? A válvula de KVP. Independente do que o compressor esteja puxando aqui, ela vai manter uma pressão sempre constante aqui dentro do evaporador, que vai garantir a temperatura seja acetada, né? Acetada aqui na válvula. E aqui, uma outra válvula, né, que é extremamente importante, né, se você pensar hoje em termos de segurança, a válvula que é utilizada é a KVS. Por que a gente utiliza essa válvula KVS? A válvula KVS, ela controla o fluxo de fluido que sai do evaporador. Essa válvula é utilizada em sistema de transporte ou aplicação em ar-condicionado, onde você precisa de uma temperatura muito precisa. Por exemplo, transporte de vacina. Você não pode ter muita oscilação de temperatura, porque senão compromete a qualidade do produto. Então, para você ter uma temperatura que não escorregue muito, podemos utilizar essa válvula KVS. Essa válvula também ela é utilizada com o controlador, né? Então, o controlador que é utilizado é o EKC 30368. Aqui uma demonstração. Então, a gente instala essa válvula na linha de sucção, né, com um controladorzinho e um sensor de temperatura medindo a vazão da saída do evaporador. Conforme vai alterando a temperatura, ela vai modulando para garantir sempre a temperatura ideal ali, com o mínimo de variação. Aí também, como os outros controladores da Danfoss, ele também faz toda a função de controle de temperatura, ele tem a função de acionar uma válvula solenoide na linha de líquido, se for necessário,
E outro detalhe que é extremamente importante, que eu acredito que é para o segmento, é o fato dele ser 24 volts. Então, isso dá mais flexibilidade para a gente utilizar na linha de produtos de transporte refrigerado. Ok? Então, pessoal, era isso, né? Eu gostaria de trazer esse overview, né? Porque às vezes a gente fica muito tempo ali dedicado no nosso trabalho e esquece de revisar o que está acontecendo, o que tem de novidade, né? Então, o webinar de hoje foi para fazer um overview da linha de produto para esse segmento e trazer alguns insights aí do que pode ser usar, principalmente nessa linha de válvula de expansão eletrônica, né, que é uma tendência de mercado. E tá bom, então. Mais alguma? Então, ok. Bom, pessoal, primeiramente, então, gostaria de agradecer o tempo de vocês aqui, de participar de mais esse webinar da Danfoss. A Danfoss tem uma série de webinars que está acontecendo durante o mês, né? Então, eu peço para vocês que fiquem atentos, né? Acompanhem nossa página lá, vão ter mais webinars com assunto bastante interessante, né? Então, convido a vocês a estar participando dos próximos webinars e gostaria também de agradecer muito a presença de vocês aqui hoje, tá bom? Muito obrigado e até mais.